25 ateus contra um cristão. Bora. Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do... Já é burrice. Já é burrice o cara pedir uma foto de Deus, tá? Ou um registro em cartório. Então você não é ateu. Você não é ateu, você é burro. O universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai Aprende a falar. Seu idiota. confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. Que nós devemos defender enquanto cristãos É a vida. O Varão nem falou, eu já tô falando aqui. É a vida. Nem sei se essa vai ser a resposta dele, mas o cristão, ele tem que, sim, lutar pela vida. que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tudo bom? O seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. Ninguém tem o nome de Beto. Já começa por aí, errou, tá? Deus dá um nome e o diabo dá o apelido. Então Beto não foi Deus, tá? A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho. É mais ou menos por aí, né? Só que se você pegar um livro de... sei lá, não sei nem se Beethoven quem é, mas se tu pegar uma obra de um cara desse escritor e colocar dentro de uma cadeia, a única coisa que esse negócio vai trazer é um conhecimento, sabe? Bota dentro de uma cadeia, vai trazer Agora coloca uma Bíblia lá, pra você ver se não há um mover diferente. Rapidinho já vai ter um já entendendo, sendo batizado, já querendo se batizar, compreendendo o que tem ali no conteúdo bíblico. Acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas... Ô, tá com a bexiga, isso é o quê? Um HD, não é um cérebro? De repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não só isso, um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanar. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são
99,5% dos casos, idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que tinham, que não pode modificar? É, muito boa essa pergunta, muito boa. A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro... Por que esse pessoal tá com a mão pra cima ali? Já pode ir no banheiro? Já é? Não tô entendendo é nada, vão... Espere, se contenha, vai chegar a sua hora, pô. Se é 25, tem que ser os 25. De Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação. O pastor é brabo, hein, meu irmão? O pastor é brabo aqui nas suas colocações. Pô, gostei. Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou bem. Senhora? Flaviano, prazer. Então, o que... Bem e sem Deus. E pega na Bíblia é o seguinte, tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Toma ali. Até onde eu sei também. Eu também assisti provavelmente os mesmos vídeos que ela viu, né? E existe vários outros vídeos apócrifos. Vídeos não, né? Livros apócrifos que as pessoas falam que era da Bíblia. Mas cadê? Da onde veio essa ideia aí? Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas você vem para um lugar para fazer uma pergunta de algo que você nem sabe o que é. Aí eu tenho que ir lá no Vaticano buscar. Eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você... Não tinha. É igual o candomblé, né? Candomblé é uma coisa, umbanda é outra. Quimbanda é uma parada, né? E a mesa branca é outra, entendeu? Não é porque todo mundo ali trabalha batendo tambor que é a mesma coisa. Igreja também não é diferente. Igreja católica é igreja católica e igreja protestante é igreja protestante, pô. Nossa, que dificuldade. Você falou que é do Tanar?
Por que que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Para o senhor ter uma ideia, Caraca, Brizolão, onde eu estudei. Eu estudei num Brizolão, né? Como é que é o nome do Brizolão, cara? Em Santa Teresa, cara. Queiroz Vidal. Ah, esqueci agora. Vou lembrar, vou falar aqui. Lá é a mesma coisa de Harvard. o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? Caramba, é bonito quando o cara sabe falar, né? Ele não só sabe falar, cara, ele é nordestino. Aí fica mais bonito. Qual é a possibilidade que pode trazer dentro de Harvard? Ó, é maneiro, né? Eu gosto, cara. É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, pode ser sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo É a pessoa que é chata, cara. Hoje eu fui comprar uma peça pro meu carro. Cheguei lá na loja do cara, tinha uma imagem assim de Nossa Senhora. Aquela mais pretinha. Eu não sei qual delas é, mas é uma dessas Nossa Senhora. Tem a Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de não sei o que. Não tem um montão? Tinha uma imagenzinha lá. Poxa, e pra mim o que tem? A fé do cara. Se ele quisesse conversar comigo sobre aquilo ali, eu tenho um assunto pra falar, entendeu? Mas me incomodar, entendeu? Ou é a pessoa ser chata demais, cara. Quero lá saber, meu irmão.
que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo quando trata com a mulher samaritana, Esse pessoal fica levantando a mão por quê? Porque eles não têm o que fazer, não, fica querendo se meter na conversa aqui desse homem aqui, rapaz. essa condição É da interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo, faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade, porque a igreja ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com uma criança. Toma ali, né? Que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém, a igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação recorrente. Mas o valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma... É isso aí, cara. No final das contas, o amigo aqui é fechamento do Lula. Flexibilidade. Então, por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É, né? Porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da igreja católica e somar força. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo? Lá não pode dar ré no quibe. Dar ré no quibe nesses países aí, meu irmão, é cerar o fininho, cara. Entendeu? Mas o povo aqui, cara, vive numa mamata, numa bobeira, numa coisa tão fácil de se viver que eles querem piorar. É que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Pra mim não foi, não. Como é que o senhor vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média. A gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. Ó, cara, se sou eu aqui, eu já ia começar com os dois pés. Fala aí o que tem a ver a igreja católica, né? Mas a gente está falando daqui da igreja protestante. Isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso. Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Toma ali, ó, viu? Eu não assisti não, tô assistindo aqui junto com você. Mas a resposta aqui já seria essa. Para esse ateu aí já ficar com no sapato. Trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo?
Né? Interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso pra alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Victor, o terceiro tema é preciso mais fé. Ou seja, o Victor tomou uma pimbada de boi, né? E saiu dali alisando o cabelo. Tema: é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Será? Para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, Uma Inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé também na existência por acaso da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100 trilhões de células. Mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba, ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A TCG tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé na visão de mundo cristã, a meu sentir, exige a razão. O meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa. Né? Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava para a igreja católica para acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando. Mas a igreja católica, cara, até me perdoe você que é católico que tá aqui, eu sei que tem escrito que são católicos. A igreja católica, no meu ver também, ela tem esse problema enorme aí, né, cara? Do sincretismo, né, cara? Que a igreja católica não tem nada a ver com outra religião, né, cara? Mas a gente cansa de ver aí padre abençoando a pessoa virado com o santo, né, no corpo. As pessoas indo fazer despacho na porta da igreja católica, jogando folha, jogando pipoca, fazendo um monte de coisa, e o padre indo lá e abençoando aquele negócio ali, né, cara? Se não é sincretismo, é o quê, hein, querido? Nossas vidas de alguma forma, e eu fui crescendo e eu fui começando a questionar aquilo, e eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe o mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E essa carta é uma carta aberta, não é uma carta dirigida a uma igreja específica, porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das Escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deva ser muito difícil ter
essa noção porque não é algo palpável. Então eu já deduzo que isso venha de uma crença e nós não conseguimos ter isso. Eu pelo menos não consigo de jeito nenhum. Sabe? Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo. Aí eu também não sou assim, não. Será que eu sou ateu também? Tipo assim, eu não imagino Deus aparecendo na minha frente e eu, meu papaizinho, pá, agarro assim na cintura dele, ou no pescoço, puxo pela barba, dou um abraço. Eu não consigo, eu enxergo Deus algo realmente superior, sabe? Que eu sou alguém que ele tem misericórdia, que ele olha e fala, meu filho, tem misericórdia de você, querido, aí dá um cascudo. Foi assim que eu vejo Deus, cara. Eu não vejo Deus assim igual esse cara tá falando ali, que ele quer agarrar um papa. Apesar que se tu abraçar um papa, tu toma ele um tiro. Por ser saudável, fazer bem, vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidências. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Assim. Eu acho simples, é a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, no cristianismo, nós buscamos isso. E Deus não é material. Deus é imaterial. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material tá aqui na nossa frente. O material não dá. Aí o cara desse daqui, cara, olha só, aí um cara desse daqui que tá nessa daqui, que tem que ser material, tem que ser, tem que não sei o que. Aí o cara acredita em ET. O cara acredita que a Terra é plana. Pô, pera aí, bicho. Agora que eu tô vendo um feijãozinho no meu dente ali, hein, cara. Que isso. A informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte de uma falta de conhecimento na época, de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Se você pegar metade do século passado para trás... Exatamente, é o que dizem hoje. Hoje as pessoas lutam para poder ensinar o contrário do que a gente aprendeu. Né? Eu creio que Deus fez todas as coisas. Que haja luz, que haja isso, que haja aquilo. Agora ele não falou que haja na Light, né? Ou seja, a companhia de energia. Isso aí já foi o diabo que fez, né? Que haja SEDAI para cobrar a água das pessoas. Que haja Light para vir com o caminhão cortar as energias. Entendeu? Isso aí, cara, que haja o supermercado para que as pessoas gastem os seus dinheiros. Isso aí já foi o inimigo, tem nada a ver com Deus, não. Qualquer livro que você pegar, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário era a Bíblia, os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, a gente pode falar, segunda lei termodinâmica, universo de expansão, com o telescópio Hubble, própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente. Mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir e, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e... universo. Quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir, como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta para isso. Ou seja, cara, você veio para um debate, o cara veio para um debate não acreditando em algo que ele nem sabe o que é. Pô, por exemplo, cara, para mim falar, meu irmão, sei lá, dá uma resposta, fala, cara, eu não sou a pessoa que tem a melhor resposta para você, mas eu não acredito que foi Deus
que chegou lá e falou que haja isso, que haja aquilo outro, entendeu? Sei lá, acredito que a chuva trouxe uma pedra que bateu na outra pedra, que saiu uma faísca e fez o fogo. Vai inventando alguma coisa, entendeu, cara? Mas não vem... Eu não sei. Ah, cala a boca, pô. Então vai embora. Isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas eu acho que o senhor tem que ter alguma resposta para fechar essa Não, eu visão. posso Eu não acho. ter. Eu posso não ter. Eu Eu acho. me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases Falha. Não é- fundamento não é falho. Não, tá até embolando o bigode do cara, mano. Demorou. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato ou Calma aí que minha câmera vai voltar. Ela faz isso aí, quem é antigo aqui sabe que a câmera aqui ela dá um blay e depois ela volta, né? Mas olha só, minha família, já estamos aqui em 30 minutos de vídeo, tá? Vou voltar aqui só pra gente saber o nome do pastor, porque eu já esqueci, cara. Poxa, e é alguém que eu gosto. Seria bem prático e objetivo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o nome do pastor, porque eu quero te indicar aqui o canal dele. Pense, me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. a sobre professor, advogado. Aqui, ó. Tarsus Licurgo. Pastor, professor, advogado e brabo também. Bate nos ateus. Aí toma ele aí, é esse daí, ó. Ô, pô, vamos aí aqui, ó. Aí ele aí, ó. Pastor aqui sinistro. Esse aí é brabo, hein, meu irmão. Esse aqui eu vou até tirar um print aqui dessa tela aqui. Gostei. Pensa num pastor pra frente que pega mesmo os varão aí. Então, já apareceu aqui, né, cara, o nome, né? Aqui, ó. Tarsus Licurgo, tá? É também o nome do canal dele, cara. Pastor, professor e advogado. Corre lá, tá? Você que tiver com a causa na justiça aí contra algum ateu, algum lapetista. Não, lapetista não tem a ver, né, com o governo, não, tá? Lapetista é o cara que trabalha com lapeta. O brabo. Tá? Então vai lá, se inscreve no canal do Varão lá também, muito bacana. Eu vou falar pra você aqui de Everest. Pô, você já tá há um tempo aqui, sabe que Everest é um energético que, por sinal, está ganhando todo o Brasil. É um energético. Também tem um sabor zero açúcar. Também tem um sabor... Opa, isso aqui é zero açúcar, cara. Zero açúcar é isso aqui, pô. Tem um sabor zero açúcar, o sabor maçã verde e o sabor melancia. Ah, mas por que, Davi, você está falando de Everest? Everest é um energético que no meio aí da PAN, quando começou a PAN, ele já estava ganhando muita força. E depois ele teve que dar uma segurada, porque no meio do cenário que a gente ficou ali, né, cara, foi difícil de as empresas se manter. E a Everest conseguiu, nesse meio tempo aí, crescer e alcançar vários lugares. E agora, graças aí junto ao canal Papo com Oliver, também está conhecendo, aliás, o Brasil está conhecendo o Everest, tá? Muitos lugares, muitos estados aí já conhecem, já trabalham, por exemplo, São Paulo e esses outros lugares maiores aí, tipo Minas Gerais e tudo mais, já estão fazendo bastante pedido. Então, se você tem um estabelecimento ou algo do tipo e quer trabalhar com Everest, muito fácil de entrar em contato. Tá vendo aqui esse QR Code que aqui está? Só você mandar aqui a câmera do seu celular, pega o seu celularzinho, aponta a câmera... não pode mostrar aqui não. Da outra vez eu fui mostrar aqui a mulher. Nossa, que insensível. Insensível não. Não precisava mostrar a maçã mordida. Como se eu tivesse aqui, como é que é? Ostentando, né, velho? Ah, vai te lascar, pá. Vai trabalhar e comprar um também, pô. E esse daqui é o 11, tá? Eu não sei nem quanto tá, se tá no 12, no 16, acho que é 16. Ah, a pessoa quer me julgar, pô. Na minha época que eu ficava com aquele tijolão desse tamanho, as pessoas já tinham celular, que tinha foto, ninguém ficava se vitimando por minha causa, aí agora eu não posso, né? Não posso ter um iPhone, tá? Mas vamos lá, aí você aponta pra cá a câmera do seu celular, como se você fosse tirar uma foto, só que aponta pra aqui, ó, pra esse QR Code aqui, tá? Aí vai aparecer um linkzinho, você, pum, vai clicar ali
e vai diretamente para o site da Everest. Lá onde você vai conseguir, ó, lá você vai chegar nessa última página aqui, onde você vai colocar seu nome, seu e-mail, escreve um assunto ali, né? Ó, quero vender aqui no na minha padaria. Aí bota embaixo aqui, ó, eu vi esse anúncio através do canal Papo com Oliver, aquele jovem bonito do bigode estranho, tá? Envia para lá que eles irão te retornar, tá bom? Se você preferir, já aperta direto no botãozinho aqui do WhatsApp e vá direto falar com eles lá, tá ok? Se você vê que vai demorar muito para pegar o celular, pausa esse vídeo, que eu vou ficar aqui assim, ó. Aí você vai lá pegar seu celular, pega lá. Isso, pega lá. Aí você, pum, aponta pra cá e bumba. Valeu? Família, ó, muito obrigado por você chegar até o finalzinho do vídeo. Por favor, se você tiver uma pequena oportunidade, vá lá no meu Facebook. Não quer saber não se ele vai ficar viadagem não. Vá lá no meu Facebook e escreve assim, ó, Papo com Oliver. É a minha página. Me segue lá, já chega lá no meu direct mandando um coraçãozinho pra mim, ó. Que eu vou mandar um coraçãozinho pra você também, tá bom? Bumba! Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.